Boa tarde, galera. Bom, nós estamos aguardando, vai começar a aula de leitura, 15 para 6 da tarde. Quem não tiver acesso aqui ao aplicativo, essa aula estará disponível no meu canal do YouTube, Anime-se Apresentações, tá? Então, nós estamos aguardando o início da aula. Eu vou deixar a parte do chat fechado e vou acompanhar a aula junto com vocês. Ao fim da aula, eu vou fazer alguns comentários, porque teremos logo na sequência uma aula de matemática também. Então vai ser tudo bem rapidinho. Olá, boa tarde, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos. Nós estamos retomando a dinâmica de aulas na Secretaria Estadual de Educação, com uma dinâmica diferente, são aulas presenciais, ao vivo, mediadas pela tecnologia. Durante esse período de quarentena, a gente vai estar proporcionando aulas diferenciadas para vocês, com youtubers, professores aqui, com entrevistas também. E vocês são bem-vindos para participar por meio do chat. Então, em alguns momentos da aula, a gente vai convidá-los a participar, a dar as opiniões, vai colocar perguntas para vocês responderem, mas vocês também podem encaminhar questões para a gente via chat, tá? Vocês podem baixar o aplicativo do Centro de Mídias na App Store da operadora de vocês, e durante o período da quarentena, vocês vão poder assistir às aulas pelo aplicativo Centro de Mídias, sem utilizar o plano de dados de vocês. Então, é um serviço gratuito que vocês vão poder acessar. As aulas, elas têm os horários específicos, e a aula da segunda série do ensino médio é este horário que a gente está fazendo, das 17h45. Vocês podem também ter mais informações sobre o Centro de Mídias acessando o site do Centro de Mídias, e lá ter mais detalhes sobre o próprio aplicativo e sobre esse programa. Acho que agora, então, a gente pode começar a nossa aula de hoje. A ideia é que a gente discuta nesse programa de leitura aspectos sobre práticas e aspectos de leitura que extrapolam um pouco as aulas de língua portuguesa e de literatura. Para cada ano a gente preparou uma aula diferente, e para as aulas para o ensino médio, a gente está trabalhando com títulos, com obras que são cobradas pelos principais vestibulares do estado de São Paulo. Então, hoje, nós convidamos a professora da sala de leitura, Roseli, e a gente vai ter o prazer de ter uma aula sobre o cortiço. Boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui com vocês, meus queridos alunos, nesta tarde de terça-feira, para podermos estar trocando um pouquinho de experiência uns com os outros, né? Eu agradeço pelo convite, né, da Coped, e hoje nós estamos aqui com o Cauê, né, Cauê? Que vai estar nos auxiliando com as perguntas de vocês, tá bom? Então, muito bem. O tema de hoje é sobre o livro O Cortiço, do nosso queridíssimo Aloísio Azevedo. É um livro, como vocês sabem, que ele é muito explorado no vestibular,
né? Nas provas. Há um tempo atrás, a FUVEST trabalhava bastante com o cortiço. Hoje, nós já temos uma relação de obras um pouco diferenciada, né? Mas as outras universidades ainda pedem bastante. E por que nós escolhemos trabalhar o cortiço, né? Porque ele é um tema que foi utilizado no século XIX, porém, vocês vão ver que tem muita semelhança com os nossos dias atuais. É uma leitura fácil, é uma leitura prazerosa, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber um pouquinho daquilo que nós temos aqui para dividir com vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho do nosso autor, né? Que é o Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Ele é considerado o iniciador do naturalismo. O naturalismo, só para nós lembrarmos, ele vem na sequência do realismo, né? O realismo é aquela época em que eles eram pessoas mais realistas mesmo naquilo que eles escreviam. Já o naturalismo não. O que ele visa? Ele visa o comportamento humano, né? Então, nessa obra, vocês vão ter uma leitura que fala do começo ao fim do nosso comportamento, né? O comportamento da humanidade. E aí depois vai ficar para vocês pensarem, será que esse comportamento mudou de lá para cá? Será que nós ainda somos os mesmos? O que será que nós aprendemos, né, durante todo esse tempo que se passou? Ele aborda também a raça, né? A raça, hoje, é aquilo que vocês aprendem em geografia, em biologia, perdão. Em biologia, a nossa parte genética, aquilo que nós herdamos dos nossos pais. O meio é o meio que influencia, o meio em que vivemos. E vocês sabem que o meio em que vivemos, ele influencia bastante, né? Nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, de vestir, né? Basta nós estarmos assistindo a uma novela, a um filme. Sempre tem alguém que quer copiar aquele look, quer copiar aquela maquiagem, enfim. E também ele vai abordar a parte histórica, né? Então, é uma aula que os professores poderão utilizar não só em língua portuguesa. Ele pode utilizar em sociologia, ele pode utilizar em geografia, ele pode utilizar em história, porque o contexto do livro aborda todas essas coisas que eu acabei de dizer, né? O próximo. As suas principais obras, né? Como eu disse, faz parte do século XIX. E o século XIX, então, né? Nós vamos de 1800 até 1899, não é isso? Então, o Mulato foi escrito em 1881, Casa de Pensão em 1884 e em 1890 o Cortiço, que será abordado agora. Ele tem vários outros livros, né, várias outras obras, mas essas são as três principais. Podemos? Então, se eu vou falar de Cortiço, eu quero que vocês me respondam. Prepare o chat agora. Quem sabe o que é um cortiço? Vamos lá? Prepara.
Vamos lá, gente. Estamos aguardando vocês para participar aí pelo chat. Podem responder aí. Vocês sabem o que é um cortiço? Manda ver aí que a gente vai pensando. Pode pesquisar. Se quiser dar um Google, pode dar um Google. Tá liberado. E fiquem à vontade aí para ir participando com a gente. Tem um minutinho aí, a gente vai separar umas respostas aqui e vai compartilhar com vocês. A gente está recebendo aqui, viu, muitas interações, professora, estamos separando para dizer aqui. A gente tem, por exemplo, muitos estudantes colocando que é uma casa velha, o Rodrigo colocou que é uma pensão, o Ramon que é um tipo de favela, o Gustavo é uma moradia coletiva, o Rian é uma casa velha, a Stephanie é um hotel. Então aí estamos tendo uma chuva de ideias aí do que é um cortiço. Tá certo. Então vamos lá. Se você já respondeu o que é um cortiço, responda agora para mim. O que é uma favela? Vamos ver. Prepara. Olha que eu tô participando também, hein? O pessoal só tá respondendo palavrão aqui. Tá osso, tá cruel, tá muito difícil. Esse pessoal do estado, vou te falar. Favela é uma flor que nasce no morro. Isso que deu origem ao termo favela, que são as casas que foram construídas em cima dos morros. Vamos ver se eles vão acertar, se eles vão falar isso. Voltando aqui, gente, a gente também está recolhendo as participações aqui. É muita coisa, né, que a gente vai recebendo aqui pelo chat, mas a gente separa algumas coisas para ir dividindo com vocês, né? Então, aqui a gente tem o Cauã, é uma comunidade simples, muita gente falando que é uma comunidade humilde. O Yuri colocando que é casa com pessoas de baixa renda. A Luana, uma vila com casas bem simples. E a Mariana, aglomerados subnormais. Bom, a gente está vendo aqui uma certa semelhança entre os comentários de cortiço e favela, né, professora Roseli? Então vamos lá, pessoal. Vocês já disseram que é cortiço, já disseram que é favela, né? E qual a diferença entre os dois? Qual é a diferença entre um cortiço e uma favela? Vamos lá. Podem escrever que nós vamos responder já já. Fala aqui agora.
voltamos aqui. Já estamos com algumas contribuições aqui, focando aí na diferença entre cortiço e favela. Muita gente falou, professora, que é a mesma coisa, que não tem diferença nenhuma entre favela e cortiço. Mas teve gente que apontou a diferença. O Guilherme, por exemplo, falou que a favela é maior. A Júlia colocou que favela é na periferia. Então aqui pensando talvez num contraponto do cortiço ser no centro. A Maria Júlia falou que favela tem mais gente. E a Diana colocou que favela tem várias casas. E o Paulo colocou que são casas, a diferença. Talvez aí o cortiço são casas, né? Aqui, de novo, a gente queria convidar vocês, estudantes, aí que vocês gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é muito bom, uma qualidade. Conforme a gente for conversando aqui, dá um Google em cortiço e coloca lá nas fotos, aí nas imagens. Vão vendo as imagens que vão aparecendo, vocês vão notar que tem muita coisa antiga. Aí vocês podem dar uma olhada, dar um Google em favela, vai ver que são imagens mais recentes. Vai olhando isso enquanto a gente toca aqui um pouquinho a aula com a professora Roseli. É isso mesmo, Cauê. Então vamos lá. Vocês me disseram que cortiço me chamou muita atenção, que pode ser um hotel, né? Eu gostaria de ir para um cortiço desse jeito, viu? Favela é grande, é maior que cortiço, fica na periferia. Então vamos lá. Vamos ver quando surgiu o cortiço e por que a Luísa Azevedo resolveu escrever sobre cortiços. No século XIX, o que acontecia, né? Existia uma grande quantidade de operários, porque nós começamos a ter as fábricas vindo para os principais estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, né? Então, esses operários, eles tinham já um emprego garantido e eles precisavam de moradia. Onde é que eles prefeririam morar? Próximo dos seus trabalhos, é lógico, né? E foi aí então que os comerciantes e outras pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro resolveram criar casinhas, quartos, tá? Só que eles ficavam num mesmo terreno, um do ladinho do outro. Se você olhar as imagens no Google, você vai verificar que elas eram grudadinhas e com um espaço, um pátio no meio delas, né? Os banheiros, na época chamados de latrinas, eles eram compartilhados. Então não existia banheiro dentro da casa, nesse tipo de moradia. Eles ficavam do lado de fora, né? E todos do cortiço utilizavam do mesmo banheiro. Baseado nisso, o Aloysio Azevedo, ele começou então a fazer a sua pesquisa. E ele pesquisou um cortiço chamado de Cabeça de Porco, que haviam 4.000 casinhas. E ele pertencia ao conde Deu, que era exatamente o marido da nossa princesa Isabel. Olha só. Então, baseado nessas informações, é que ele escreveu a sua obra, tá? Só que, como eu falei, as condições de moradia eram muito precárias. O material utilizado era de segunda. A construção era feita à base com madeira. Essa madeira era usada, né? Então, eram assim, casinhas alugadas, porque ela era construída para utilização de moradia dos operários, e eles podiam pagar aluguel, só que eles eram explorados. É uma das características do naturalismo, tá bom? A exploração. Só que essas condições precárias eram muito insalubres. Por quê?
As crianças, elas não tinham paciência de esperar a fila, por exemplo, para usar a latrina. Aonde é que vocês acham que elas iam? No matinho. Isso mesmo. E às vezes esse matinho era a própria horta do cortiço. Vejam só. Que situação, né? Então, essas condições de falta de higiene fazia com que proliferassem muitas doenças, dentre elas verminoses, que vocês devem já ter estudado nas aulas de ciências e de biologia. E naquela época também proliferava a febre amarela. Sim. E foi aí então que no estado do Rio de Janeiro, o prefeito Passos, ele deliberou uma lei, tá? Não só ele, mas foi em conjunto com a vigilância sanitária também. Vamos ver como era essa lei? O que ele dizia nessa lei? Em nome da higiene e da estética, declarou guerra aos quiosques da cidade e proibiu a venda de vários produtos por ambulantes, atingindo, por conseguinte, as fontes de renda de grande número de pessoas. Proibiu ainda o exercício da mendicância e demoliu uma série de cortiços que haviam sido proibidos de sofrer reparos por lei municipal de 10/2/1903. Então vejam bem, os cortiços começaram a ser demolidos de São Paulo até Recife. Muito bem. E essa classe operária, para onde é que elas iriam, né? Elas tinham baixa renda. Foi aí então que naquelas regiões aonde estavam localizados os cortiços, que ocorreu aquela demolição, as avenidas ficaram largas e dessas avenidas surgiram várias artérias que levavam ao subúrbio. As pessoas sem moradia foram morar aonde? Isso mesmo, elas foram morar no subúrbio. Elas tinham casas? Não tinham casas. E, juntamente na mesma época, nós tivemos ainda a abolição da escravatura, né? Que foi em 1888. E os escravos, agora livres, também não tinham moradia. É isso mesmo, também foram para o subúrbio. E no subúrbio começou, então, a se formar aquilo que nós chamamos de favelas. E as favelas, elas eram construídas com o que se tinha na época, né? Restos de madeira. E foram construindo seu barraco. Assim, eu tenho a diferença entre o cortiço e a favela. A favela, os operários não pagavam a moradia. Já no cortiço, eram pagas essas moradias. E essas favelas foram então crescendo nos morros do Rio de Janeiro, né? E foram se tornando essas enormes comunidades que nós temos aqui nos dias atuais. Tá bom? Então, agora que você já sabe a diferença entre cortiço e favela, me responda, atualmente, você acha que essa situação mudou? Vamos lá, gente. Vamos lá, mais uma vez a gente conta com a participação de vocês no chat. Estamos olhando aqui, está muito bacana a participação. E manda ver aí que a gente vai colocar no ar aqui.
Voltamos. A gente tem algumas participações aqui, o pessoal falando que não mudou, o Renan colocando isso, o Gabriel, nossa, que horrível essa condição. Então, muitas manifestações aqui nesse sentido. E então, professora, acho que te devolvo a palavra aí para fazer uma relação aí com a atualidade, ver o que a gente pode falar um pouquinho mais da obra também. Então, se você for comparar o cortiço, né, com as condições habitacionais de hoje, nós temos ainda muita condição de miséria, né? E agora nós estamos vivendo um momento de cooperação. É o momento de olhar para o outro, é o momento de empatia, né? Porque essa situação, devido à nossa superpopulação, a quantidade de comunidades aumentou mesmo, né? Então, o que nós temos que fazer é isso que já está sendo feito. É um olhando pelo outro. Mas voltando à condição do cortiço, né? Vamos abordar um pouquinho essa obra para vocês ficarem assim com um gostinho de quero mais? Já tem muito aluno perguntando onde eu encontro essa obra. Nós vamos passar para vocês, tá? O cortiço, então, ele foi escrito onde nós temos duas personagens principais, né? São dois portugueses que inicialmente são rivais. É o senhor Miranda, que vestia terno, gravata e morava num sobrado à direita da venda do senhor João Romão. O senhor João era um português muito ambicioso. E ele era daquelas pessoas que, como retrata muito bem o naturalismo, ele era avarento, explorador. E a partir do momento em que ele explorava uma escrava, dando a ela uma carta de alforria falsa, ele fez a troca para que ela viesse morar com ele e os dois pudessem continuar, cada um com o seu comércio, ela com a quitanda, ele com a venda. Eles podiam assim então fazer uma espécie de sociedade, onde tudo aquilo que eles fossem arrecadar de dinheiro iria para as suas economias. As economias da escrava, ela chamava Bertalosa, ela deu para ele. E com esse dinheiro ele comprou um pedacinho de terra, construiu uma casinha, né? E depois, com o tempo, ele se pôs a economizar tudo o que podia, pagando pouco as suas dívidas, mas recebendo muito em sua venda. Ele, no momento que ia pesar os alimentos para os seus fregueses, ele roubava no peso. Para construir outras 3 casinhas, ele roubava pedras à noite de uma pedreira que ficava próxima à sua venda. As madeiras ele comprava de segunda usadas e as telhas de segunda mão. E assim ele foi construindo o seu verdadeiro império. Por outro lado, o Miranda, ele quando mudou para lá, dizia que havia mudado para lá porque ele tinha cansado de morar no centro da cidade. Ele
tinha uma loja de tecidos na Rua do Hospício. Mas, na verdade, o seu Miranda mudou, sabe por quê? Porque a sua esposa era adúltera e ela se encontrava com os seus caixeiros. Não querendo se separar da sua esposa, o que ele fez? Ele mudou-se para um bairro, é o bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, que é abordada a história, e ele, então, disse que precisava de mais espaço, né, para sua filhinha Zulmira. Foi aí, então, que ele resolveu conversar com o português. E o seu João, então, disse o seguinte: o que queres comigo, pois? Ele disse: quero comprar um pedaço do teu terreno. Ele disse: não posso vender o meu terreno. Mas eu preciso de espaço, dizia o outro. Não, eu não vendo nada. Aqui eu vou construir muitas casinhas. Além dele comprar mais e mais terrenos, ele comprou também parte da pedreira, o que ajudou ele a construir um grande cortiço. Quando Miranda viu o tamanho que estava se formando naquele cortiço, ele levantou um muro bem alto, porque ele conseguia ver o cortiço da janela dos fundos dele. Mas o João Romão, ele então construiu as suas 95 casinhas com cômodos pequenos e também comprou muitas bacias. Porque, se vocês olharem as imagens no Google, vocês vão encontrar os cortiços cheios de roupas penduradas no varal. Sim. Um dos empregos que existia na época era de lavadeira. Então ele não alugava somente as casinhas. Ele também ganhava dinheiro com o aluguel das bacias. Muito bem, ora pois. Quando o cortiço estava pronto, ele subiu um muro bem grande, com um portão no meio e colocou uma placa: Estalagem João Romão. Muito bem. Quem habitava o cortiço? Tinha muita gente, né? Tinha a machona, que era uma portuguesa bem rude, ela era uma lavadeira. Tinha a Rita Baiana, muito sensual. Lá também vivia a Pombinha, que era uma personagem que acabou se perdendo com o costume dos outros. Mas também tinha muita malandragem. Mas tinha festa, tinha samba. E numa dessas rodas de samba, nós temos uma nova característica: a ira, né? Então, o que nós estamos abordando nesta obra? Fatos históricos. Nós estamos mostrando a miscigenação racial, porque ali eu tinha portugueses, né? Os portugueses são imigrantes e quando eu tenho os mulatos, os negros, eles chamavam os portugueses de galegos. Então, eu tenho num cortiço uma grande quantidade de pessoas que vivem de forma idônea. Eles eram operários, eram trabalhadores, mas os donos de cortiço é que lucravam muito com isso. E agora eu vou ter que ir deixando vocês, porque o nosso tempo está terminando. E quem quiser saber um pouco mais da obra, não é mesmo? Cauê, nós vamos deixar aqui para vocês. Sim. O site, né, de domínio público. Lá você vai encontrar a obra completa do cortiço.
Não só do Cortiço, vocês vão encontrar todas as obras solicitadas para o vestibular. Leiam, leiam, meus queridos, porque a leitura, ela, além de ser prazerosa, ela aumenta o nosso vocabulário. Ela aumenta a nossa imaginação. Porque quando você vê um livro, você sente o cheiro, você ouve vozes, você imagina o cenário, você vê uma briga, assim como você chora. A leitura, ela nos leva a lugares onde nós não podemos ir, mas ela é capaz de melhorar o nosso conhecimento e modificar as nossas vidas. Eu agradeço a todos que assistiram à nossa aula. Ela foi preparada com muito carinho, né? E vamos agradecer também o Cauê, que esteve aqui comigo o tempo todo, me assessorou também o tempo todo, e todo o pessoal da COPED, eu agradeço. Obrigado, professora Roseli. Para vocês que assistiram a aula e quiserem ler o livro, a gente colocou lá o link, é um link meio complicado, mas vocês acessam o site do domínio público e coloca lá o nome da obra, ou vocês podem também digitar o nome do Aloysio Azevedo na parte da busca, e vocês vão ter todas as obras dele lá, assim como de outros naturalistas da época, Machado de Assis, que eu acho que vocês podem ir buscando muito material lá. A gente volta com outros professores, com a própria professora Roseli também em outras ocasiões, para continuar o programa de leitura. Muito obrigado. Eu agradeço também a todos os alunos que nos assistiram. Muito obrigada. Vai ter perguntas sobre essa aula de leitura, hein? Fiquem atentos aí no grupo, que eu vou mandar para vocês esse link dessa aula no canal do YouTube, e vou mandar algumas questões lá no grupo para vocês também. A aula foi um pouco superficial, mas quem quiser entender sobre o livro mesmo vai ter que ler. A próxima aula agora é a aula de matemática. Eu vou dar uma pausa no vídeo para começar a aula de matemática.